Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre agradável aos olhos. Eu quero compartilhar duas passagens. A primeira está em Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora, capítulo 13, verso 10 até o 13, que diz o seguinte: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amados, o cuidado que devemos ter com os nossos olhos, porque nem tudo que é agradável aos olhos é bom verdadeiramente para nós. Muitas vezes aquilo que é agradável aos olhos pode ser tão terrível, tão destruidor, que não conseguimos nem fazer ideia da tragédia que pode acontecer se seguirmos cegamente aquilo que vemos pelos olhos naturais. Por isso tem um ditado popular, né? Nem tudo que brilha é ouro. E realmente isso é uma grande verdade. Então, quando Eva viu aquela árvore, os olhinhos dela devem ter brilhado. Ela ficou fascinada. Ela ficou impactada. Ela ficou sonhando, ela foi atraída, literalmente. Porque diz a palavra que era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Como isso é sério, amados, como precisamos ter cuidado para onde nós estamos olhando e, melhor ainda, com que olhos nós estamos olhando. Porque isso faz toda a diferença. Veja essa última passagem, quando Abraão e Ló decidiram se separar, porque os rebanhos eram muito grandes e haviam muitos empregados, muitos servos trabalhando para cada um. A terra não era suficiente, então o que Ló fez? Olha só aqui. Levantando Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Veja bem, amados, que engano! Olha só como os olhos nos enganam. Quando eu estou falando agora dos olhos naturais, como esses olhos nos enganam. Inclusive diz aqui, como levantou os olhos e viu toda aquela campina de Jordão, era bem regada. Aqui diz ainda, como o jardim do Senhor. Quer dizer, algo maravilhoso. E foi justamente porque eles perderam o jardim do Senhor por causa dos olhos. E agora aqui Ló também perdeu o melhor, porque ele levantou os olhos e olhou apenas com os olhos naturais. Amados, por isso nós precisamos ter o cuidado
para nascer de novo. Jesus disse certa vez para Nicodemos: olha, se você quer entrar no reino de Deus, se você quer ver o reino maravilhoso, suprimento, provisão, alegria, plenamente felicidade plena e completa, você precisa ver com os olhos espirituais, você precisa nascer de novo. E se você quiser entrar também, mais ainda, você precisa nascer de novo. Ou seja, você precisa ganhar um outro par de olhos, os olhos espirituais. Quando Jesus fala nascer de novo, ele está dizendo nascer agora de Deus. Porque a primeira vez nós nascemos de pai e mãe. Nicodemos, ele é um homem culto, mestre da época. Imagina a idade avançada, a experiência que ele tinha, e ele não compreendeu o que Jesus estava falando. Ele disse: mas como? Eu já tenho muita idade, já sou velho, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus ficou uma compaixão, e hoje Jesus tem compaixão das pessoas, que muitas pessoas hoje ainda não estão entendendo. Eles acham que eles devem ver com os olhos naturais apenas. Não, precisam nascer de novo para poder ver corretamente, porque os olhos naturais caíram no engano, caíram na cilada, na armadilha do inimigo. Por isso tem tanta tragédia na humanidade, porque todos estão olhando com os olhos naturais e estão caindo no precipício, estão sendo envolvidos pelas trevas, pelo inimigo, totalmente sendo destruídos, porque não têm o conhecimento. O profeta Oséias já dizia: o povo está sendo destruído por lhes faltar o conhecimento. Nós precisamos levar esse conhecimento, as pessoas precisam vir tomar esse conhecimento, que não pode viver apenas com os olhos naturais, que eles precisam conhecer o Senhor Jesus e nascer de novo, pela fé. Quando falou nascer de novo, quer dizer, agora começar a viver pela fé numa dimensão mais elevada, na dimensão do Espírito. E aí não só irá ver o reino de Deus, mas irá experimentar, desfrutar dos benefícios desse reino, porque irão entrar no reino onde Jesus governa, Jesus reina, ou seja, sermos totalmente guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o reino de Deus, onde o Senhor reina, habita dentro de nós. Jesus certa vez diz em Lucas, Evangelho de Lucas, que o reino de Deus agora não é fora, é dentro de vós. Amado, te prepara para que o reino de Deus seja estabelecido no teu coração, ou seja, no centro da tua vida, e o Espírito tenha liberdade, se levante e te guie, te conduza em vereda plana, dentro do propósito do Senhor, e te tornar mais que vencedor. Amém, amados? Olha só. Então ele escolheu pelos olhos naturais. E diz a palavra que foi grande tragédia. Se você ler o contexto, mais à frente, você vai ver que o próprio Abraão, que era tio de Ló, ele intercedeu, porque viu a tragédia que ia acontecer sobre Sodoma e Gomorra. Deus ia destruir, porque o cheiro ruim, o cheiro mau, como diz aqui, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E o Senhor disse: eu vou destruir. Mas o problema é que Ló estava lá, o sobrinho de Ló estava lá, esse que escolheu pelos olhos naturais, viu que era o melhor, aparecia o jardim do Senhor e caiu na grande cilada, na armadilha, e foi lá conviver com os grandes pecadores. Aqueles que faziam coisas terríveis contra o Senhor. Estavam totalmente fora do propósito do Senhor, da vontade do Senhor. Então eles estavam ali, iam ser destruídos. Mas Abraão, que não escolheu pelos olhos naturais,
Ele foi pelos olhos da fé, por isso que ele foi chamado o pai da fé, o amigo de Deus. Ele se relacionava com Deus, ele não tinha uma vida apenas superficial, um cristão superficial, mas ele tinha profundidade, ele tinha intimidade com o Senhor, ele tinha intimidade com o Espírito, por isso ele foi chamado amigo de Deus, o pai da fé. E ele recebeu também a revelação que o seu sobrinho Ló precisava de socorro, e ele começou a interceder diante de Deus, e Deus enviou, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus enviou anjos para tirar Ló e sua família. E eles passaram a noite ali lutando para tirar Ló e sua família, e quando amanheceu o dia, então, os anjos apressaram, vamos sair logo, porque Deus vai destruir essa cidade. Porque o mau cheiro já chegou à presença de Deus. O pecado gera um mau cheiro. É uma imundícia. É horrível. O pecado levou Jesus para a cruz, amado. Saiba o amor do Pai. Sacrificou seu Filho para livrar a mim e a ti desse mau cheiro, do pecado que leva à destruição, porque o salário do pecado, diz a palavra, é morte, e o pior é que a morte eterna, não é só morte aqui natural, mas a morte espiritual, eternamente separado de Deus, aonde vivem os demônios, onde a Bíblia chama de inferno, um fogo que não acaba mais. Amado Senhor, nos chama nesse dia para ver, olhar com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Então Abraão intercedeu e Deus enviou os anjos para tirar Ló. Depois que Ló e a família tinha saído, então desceu fogo e enxofre dos céus, consumiu completamente Sodoma e Gomorra. Amém, amados? Então eu gostaria de orar contigo, para que o Espírito Santo te ajude a receber um par de olhos novinhos, olhos espirituais, os olhos da fé, os olhos do coração. E aí você não cairá mais nas armadilhas do inimigo, você não será mais enganado, mas você ficará livre das trevas, livre da condenação eterna, experimentará a salvação aqui, de todas as armadilhas, toda a cilada do inimigo, e a salvação da alma por toda a eternidade. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos seus contatos. Porque tem muitas pessoas que ainda estão se deixando levar por aquilo que é agradável aos olhos naturais e não sabe a armadilha, a cilada que o inimigo armou para elas. Elas podem cair logo mais no precipício, no abismo. E você foi um instrumento escolhido para Deus, para livrá-los. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa palavra tão elevada, tão gloriosa, tão sobrenatural, mas Espírito Santo torna realidade essa palavra, porque é isso que ela é. No mais diz a palavra, tudo passará, tudo é passageiro, mas as palavras não irão passar. Eu quero profetizar, determinar que elas estão sendo acolhidas nos seus corações e sendo agora processadas, metabolizadas em realidade, em espírito e vida, para que eles possam receber um par de olhos novos, olhos da fé, olhos do Espírito, olhos que vivem na dimensão mais elevada, olhos que acessam o eterno, o glorioso, a vitória completa, tornando-os mais que vencedores. Um dia ricamente abençoado. Em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.